Estou de volta e agora nós vamos fazer da questão 41 até a questão número 50 para você se transformar numa verdadeira máquina de aprovações. Olha só, questão número 41 diz assim: prova do CESP 2013, concurso da Bahia para remoção. No que se refere ao sistema tributário nacional e à repartição de receitas tributárias, é correto afirmar que o IPI de competência da União é seletivo em função da essencialidade do produto, sendo vedada a compensação do que for devido desse imposto em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Vamos fazer uma segunda leitura aqui. É correto afirmar que o IPI de competência da União é seletivo em função da essencialidade do produto, sendo vedada a compensação do que for devido desse imposto em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores. Gente, essa questão, difícil para quem não leu o texto constitucional, fácil para quem leu, é texto seco. É incrível, mas é texto seco. Aliás, esse dispositivo você tem que dar uma lida rápida. É o artigo 153, lá no parágrafo 3º, porque ele fala sobre IPI. Olha só, o imposto previsto no inciso 4, que é o IPI, será seletivo em função das essencialidade do produto. Então, primeira característica do IPI, ele é seletivo em função da essencialidade do produto. Segunda informação, ele será não cumulativo. Então, ele é seletivo e não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado das anteriores. Se ligou? Compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado das anteriores. Se ligou? Então, por isso que a questão ficou falsa. É admissível essa compensação. É admissível. Por isso a questão ficou falsa. Ok? Mas vamos aprender um pouco mais de IPI. Ele não incidirá, essa muita gente erra, sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Não recai IPI sobre produtos industrializados destinados aos Estados Unidos, destinados à Coreia, destinados à França. Beleza? Então, cuidado. E, ainda sobre o IPI, ele terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, óbvio, na forma da lei, norma constitucional de eficácia limitada. Sem dúvida, né, gente, que nós vamos reduzir o seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo próprio contribuinte do imposto, na forma da lei. Se ligou? Então vamos agora para a questão número 42. Questão número 42 diz assim: prova do CESP 2012, concurso de Rondônia, provimento. Com base nas súmulas do STF e do STJ, é correto afirmar que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Questão verdadeira ou falsa, pessoal? Verdadeira. Aliás, nós temos súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Foi por isso que surgiu uma emenda constitucional para fazer com que esse serviço de iluminação pública fosse cobrado a título de contribuição. Gente, nós sabemos que essa contribuição da iluminação pública tem uma cara de taxa da bexiga, mas falta especificidade, indivisibilidade, blá blá blá. Então os caras conseguiram uma emenda constitucional, os prefeitos na marra conseguiram uma emenda constitucional. Bom, passou e hoje tanto os municípios como o Distrito Federal cobram a contribuição sobre iluminação pública, ok? Mas lembre-se, iluminação pública mediante taxa não pode, súmula 670 do Supremo. O que fizeram? Alteraram a Constituição Federal e depois dessa alteração, os municípios do DF passaram a cobrar a serviço de iluminação pública a título de contribuição.
E agora vamos para a questão 43. Prova do CESP 2012, concurso de Rondônia. Provimento. Com base nas súmulas do STF e do STJ, é correto afirmar que não são isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. E aí, quero ver. Tem súmula, hein? Com base nas súmulas do Supremo do STJ, é correto afirmar que não são isentas de imposto de renda indenizações de férias, só as indenizações de férias, queridão, e o respectivo adicional. Questão falsa, porque a súmula 386 do STJ diz que são isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Beleza? Vamos agora para a questão 44, ok? Questão 44, prova do CESP 2003, concurso do Espírito Santo. Vamos lá. Considerando os dispositivos constitucionais e a jurisprudência sumulada do STF acerca da ordem econômica e financeira, é correto afirmar que ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impeça a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. E aí, o que você marcaria? Questão verdadeira ou questão falsa? Não sei se está dando para você escutar, aqui tem um fundo musical agora. E aí? E aí? Questão verdadeira. Aliás, lei municipal impedindo a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo fere o princípio da livre concorrência. Isso estava na súmula 646 do STF, súmula não vinculante, e você sabe que agora nós temos súmula vinculante dizendo a mesma coisa, tá, pessoal? Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula não vinculante e também súmula vinculante, beleza? Então, vamos embora! Questão agora 45, prova do CESP 2013, concurso do Espírito Santo. Olha só, considerando, sempre para cartório, né, gente? Considerando os dispositivos constitucionais e a jurisprudência sumulada do STF acerca da ordem econômica e financeira, é correto afirmar que, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só é permitida se necessária aos imperativos da segurança nacional nos termos de lei complementar. E aí? Quais são os casos em que o Estado pode fazer exploração direta de atividade econômica? Fala para mim. Você tem que lembrar do Sena Rico. É nos casos imprescindíveis para a segurança nacional, por isso que eu falo Sena. E você tem que lembrar do Rico, nos casos de relevante interesse coletivo. Ok? Então, gente, questão falsa por conta do artigo 173. Agora, tem um detalhe. Lá fala nos termos de lei complementar, enquanto que o artigo 173 só fala conforme definido em lei. E, gente, quando ele não utiliza a expressão complementar, ele está exigindo apenas lei o quê? Ordinária. Por isso essa questão está falsa. Vários motivos, aliás, né? Vamos então para a questão 46, prova do CESP 2013, concurso para cartório do Espírito Santo. Considerando os dispositivos constitucionais e a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal acerca da ordem econômica e financeira, é correto afirmar que estão elencadas expressamente na Constituição Federal, entre os princípios da ordem econômica, a livre concorrência e a defesa do meio ambiente, mas não a propriedade privada. Deixa eu ver se você já gravou tudo aquilo que está lá no artigo 170 da Constituição Federal, que, aliás, eu já vi também sendo perguntado em prova oral. Questão o quê? Falsa! Busca e traga só pro líder. Vá atrás desse bidemônico aí, lá no meu canal do YouTube, porque tem, hein, pessoal? Tem que memorizar. Livre concorrência, defesa do meio ambiente, assim como propriedade privada,
tudo aparece lá no artigo 170. Propriedade privada está no artigo 170, inciso 2, como princípio, sim, também aplicado lá no que diz respeito à ordem econômica. Ok? Queridão, vamos para a questão agora 47. E você, meu queridão, já tá uma máquina? Tá sentindo o cheirinho da aprovação? Cada questão que eu faço, eu sinto mais cheiro de aprovação, mais cheiro de conquista, mais cheiro de alunos arrebentando, entrando com essa camisa do máquina aqui na primeira fase com muita convicção. Olha só, prova do CESP 2013, concurso de Roraima, concurso para cartório de Roraima. Vamos lá. Considerando as normas constitucionais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar que defere-se o uso capião urbano àquele que detiver a posse de área urbana de até 250 metros quadrados por 3 anos e sem oposição, utilizando-a como sua moradia ou de sua família, e desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Questão verdadeira ou falsa? Quase que estava verdadeira, né, pessoal? O problema é que não são 3 anos, e sim 5 anos, por isso a questão ficou falsa. Confere comigo no artigo 183 da Constituição Federal, meu queridão. Confere comigo no replay. Ó, deixa eu falar uma coisa para você, queridão. Agora, só presta atenção aí, ó, que a metragem, nesse caso, 250 metros quadrados, enquanto se fosse na área urbana até 50 hectares. Se ligou? Aqui, ó, 5 anos, assim como lá na área rural também, segundo a Constituição. Tem que ser ininterrupto, sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquire o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Cuidado, porque esse usucapião previsto na Constituição Federal exige que você tenha apenas um imóvel, mas existe o usucapião previsto no direito civil, onde você não precisa necessariamente ter aquele imóvel usucapido como único. Perfeito? Então vamos embora. Vamos agora para a questão 48, prova do CESP 2013, concurso de Roraima. Simbora. Considerando as normas constitucionais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar que a matéria relativa às finanças públicas deve ser veiculada por lei ordinária. E aí? Essa é igual matemática, ou você sabe ou não sabe. E aí, queridão, fala pra mim. Finanças públicas, lei complementar ou lei ordinária? Fala pra mim. Falso. Ó, lei ordinária ou lei complementar. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, né, pessoal? Porque finanças públicas tem que ser tratada por meio de lei complementar, onde se exige maioria absoluta nos termos do artigo 69 da Constituição Federal. Beleza? Então, deixa esse negócio anotado aí. E vamos para a questão agora 49, prova do CESP 2013, concurso de Roraima. Bom, concurso para cartório de Roraima. Considerando as normas constitucionais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar que incumbe ao Poder Executivo publicar o relatório resumido da execução orçamentária no prazo de 10 dias após o encerramento de cada bimestre. Após o encerramento de cada bimestre. E aí? O que você marcaria? Verdadeira ou falsa? Aí o cara leu ou não leu, queridão? Aqui é igual matemática, aqui não é direito. Questão falsa. Falsa porque olha o que diz o artigo 165, parágrafo 3º. Aliás, o 65 fala de coisas interessantíssimas, né? PPA, LDO e LOA. Leia o 165. Olha o parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. E lá na questão fala 10 dias. Se ligou no movimento? Então, por essa razão, questão falsa. E questão de número 50, que precede a nossa dica transformacional. Vamos embora.
Considerando as normas constitucionais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar que a atuação do Estado brasileiro na atividade econômica, é supletiva, devendo ele agir como agente normativo e regulador, funções que se corporificam na fiscalização, no incentivo e no planejamento. Questão? E aí? Questão verdadeira, queridão. Você tem que combinar aí o artigo 173 com o artigo 174. Já disse para você, Sena Rico, realmente o Estado, a princípio, ele não atua na exploração de atividade econômica, ok? Ele só atua de forma supletiva. Tanto que nós temos falado que é só em casos excepcionais. Sena, quando foi imprescindível para a segurança nacional, e no caso de relevante interesse coletivo. Do contrário, ele não vai estar dentro dessa parada, ok? E ele atua como agente normativo e regulador. Olha o artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento da segurança, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Vamos agora para a nossa dica transformacional. Livro do Tony Robbins, Passos de Gigante. Olha só, para conseguir o que deseja, você deve descobrir o que o impede de agir. Pense em algo que evitou de fazer até o último instante. Pense em algo que evitou fazer até o último instante. Vamos lá. Pense em algo que evitou fazer até o último instante. Pagar seus impostos, por exemplo. Não é verdade que você adia simplesmente para evitar a dor do momento e depois acaba experimentando uma dor maior ainda? Mas o que acontece na data do vencimento, hein, queridão? Nossa protelação desaparece porque rapidamente mudamos aquilo que associamos na mente a dor ou prazer. Tony Robbins falou isso lá nos Estados Unidos, mas vale no Brasil também, né? Subitamente, não agir é muito mais doloroso do que agir. Como você pode usar isso para mudar a sua vida, você que está me assistindo aí? No futuro, em vez de perguntar como posso evitar essa tarefa dolorosa, pergunte: se eu não agir agora, o que isso vai acabar me custando? A dor pode ser sua amiga se você utilizar com eficácia. É como diz Will Smith, eu me motivo pelo medo de não conseguir o que eu quero, pelo medo de não contribuir para a minha família, pelo medo de não produzir as coisas que eu sempre sonhei. E você, queridão, que tal, ao invés de ficar com medo de seguir adiante, ficar com medo de não alcançar aquilo que você sempre sonhou para a minha vida? Eu desejo para a sua vida muita ação no dia de hoje. Beijo no coração, tamo junto e vamos!